O que aconteceu na passada terça-feira num tribunal federal em Miami ficará na história como um dos momentos jurídicos mais chocantes. Quando o juiz Robert Harrison decidiu zombar da superestrela internacional Shakira durante seu julgamento fiscal de alto nível, ele não tinha ideia do que estava reservado para ele. Esta é a história de como uma das maiores estrelas pop do mundo instruiu um juiz federal de forma tão dura que toda a comunidade jurídica ainda está falando sobre isso. Amanhã começou como qualquer outra no Tribunal Federal do Distrito Sul da Flórida. Localizado no coração do centro de Miami, este imponente edifício testemunhou casos de grande visibilidade. Traficantes de drogas, corrupção política, crimes de colarinho branco. Os salões de mármore ecoam os passos de alguns dos rounds mais notórios dos Estados Unidos. Mas nada poderia ter preparado a equipe para o que se desenrolaria na sala de audiências 8A. Era terça-feira, 15 de março de 2025 e o circo mediático já estava a todo vapor. Carrinhos de jornais ladeavam a rua em frente ao tribunal, com suas antenas parabólicas se estendendo pelo céu como flores metálicas em busca do sol. Os repórteres pegaram seus microfones e praticaram suas primeiras falas para o que presumiram ser um caso rotineiro de impostos de celebridades. Shakira está ameaçada de indiciamento, ensaiaram. Uma estrela pop enfrenta uma sentença de prisão. Nenhum deles suspeitava que estavam prestes a tornar-se testemunhas da história jurídica. No tribunal, as precauções de segurança foram rigorosas. Policiais federais flanqueavam cada entrada, com os olhos espreitando a multidão crescente de espectadores, advogados e curiosos membros da plateia que haviam conseguido se apossar de um dos assentos limitados da galeria. A atmosfera estava cheia de expectativa, mas também com aquele tipo especial de ceticismo que anda de mãos dadas com problemas legais das celebridades. Todos presumiram que sabiam como isso se desenrolaria, outra estrela legítima que receberia sua conta no sistema de justiça americano. O juiz Robert Harrison atuou em um tribunal federal por 23 anos. Aos 62 anos, ele era um funcionário nomeado por Reagan com a reputação de dirigir um tribunal apertado. Harrison era um homem da velha escola, golas engomadas, gravatas perfeitamente amarradas e uma crença inabalável de que o respeito pela lei vinha em primeiro lugar. Ele presidiu alguns dos casos mais importantes do distrito, incluindo a acusação de vários membros de alto escalão de uma rede internacional de lavagem de dinheiro com sede em Miami. Mas Harrison tinha uma fraqueza que viria a revelar-se à sua queda naquela manhã de terça-feira. Ele tinha um ego do tamanho do próprio tribunal e um desprezo especial pelo que considerava os pesos leves intelectuais da indústria do entretenimento. Os membros da corte sabiam sobre a reputação de Harrison. Ele adorava demonstrar seu intelecto superior, especialmente quando lidava com celebridades que estavam em seu tribunal. Harrison já havia ganhado as manchetes antes por causa de sua língua afiada. 3 anos antes, durante um julgamento envolvendo uma estrela de televisão por evasão fiscal, ele havia feito a famosa piada: se você passasse tanto tempo lendo leis fiscais quanto lendo seus próprios recortes de imprensa, talvez não estivéssemos aqui hoje. O comentário tornou-se viral e cimentou a reputação de Harrison como um juiz que não suportava tolos. À medida que se aproximavam as 9 horas, os diretores começaram a tomar seus lugares. A equipa do procurador, liderada pela procuradora adjunta Sarah Mitchell, sentou-se à sua secretária e reviu as suas notas uma última vez. Mitchell era conhecida por sua preparação meticulosa e histórico perfeito em casos de acusação de alto perfil. Estava confiante de que esta seria mais uma vitória fácil, porque quão difícil poderia ser processar uma estrela pop por evasão fiscal? Na mesa de defesa, ocorreu uma cena diferente. A equipe jurídica de Shakira, liderada pelo renomado advogado de defesa criminal Marco Chen, parecia excepcionalmente relaxada para os advogados que defendem um cliente que pode enfrentar décadas em prisão federal. Chen, um licenciado em Direito de Harvard com um historial impecável na defesa de casos fiscais internacionais, continuava a olhar para o seu relógio e a olhar para as portas do tribunal com algo que só podia ser descrito como antecipação. Então, exatamente às 8h58, Shakira entrou na sala de audiências. A transformação foi imediata e dramática. O murmúrio de conversa que enchera a galeria transformou-se em silêncio absoluto. Todas as cabeças se viraram para a entrada do arguido. Mas essa não era a Shakira que o mundo conhecia de videoclipes e palcos de concertos. Longe vão os cabelos esvoaçantes, os figurinos brilhantes, a presença magnética no palco que cativou milhões de pessoas em todo o mundo. Em vez disso, uma mulher entrou pelas portas da sala de audiências, olhando para cada centímetro do advogado sério. Shakira usava um terno azul marinho perfeitamente ajustado, com o cabelo preso em um coque elegante. Carregando uma pasta de couro, ele se movia com o passo confiante de alguém que está completamente confortável em processos judiciais formais. Sua transformação foi tão completa que vários espectadores olharam ao redor e se perguntaram se ela era realmente a mesma pessoa cujos quadris haviam se tornado mundialmente famosos porque ela não estava mentindo. O juiz Harrison assistiu à sua aparição com diversão fingida.
Ele claramente estava esperando pela estrela pop glamourosa, não por essa versão profissional polida. Mas, em vez de lhe dar uma pausa, o comportamento sério de Shakira parecia diverti-lo ainda mais. Aqui estava uma celebridade tentando se disfarçar de pessoa séria, pensou. Que pitoresco. Quando Shakira se sentou à mesa da defesa, trocou palavras calmas com o seu advogado. Shen acenou com a cabeça e tirou uma pasta grossa de manila de sua pasta. Tudo o que estava nesta pasta parecia dar a ambos uma confiança considerável. Levantem-se, todos, gritou o xerife, e a sala de audiências levantou-se quando o juiz Harrison tomou a posição. Ele examinou a sala de audiências lotada com satisfação. Casos de grande repercussão sempre atraíram multidões, e Harrison gostava de ser o centro das atenções. Sente-se, ordenou Harrison, e sentou-se em sua cadeira com o ar satisfeito de um homem que estava prestes a presidir o que ele pensava ser uma vitória fácil para a acusação. Estamos aqui hoje para o caso dos Estados Unidos contra Shakira Isabel Mebarak Ripoll, processo número 25-CR 1147. O réu é acusado de sonegação fiscal federal em conexão com rendimentos auferidos entre 2018 e 2022. As acusações eram graves: não pagamento deliberado de impostos sobre rendimentos superiores a 50 milhões de dólares. Se condenada, Shakira pode pegar até 5 anos de prisão por cada acusação, além de multas e milhões de dólares em multas. A acusação alegou que ele tinha estabelecido a sua residência nas Bahamas para evitar os impostos espanhóis, quando na realidade vivia em Barcelona, criando uma complexa rede de obrigações fiscais internacionais que alegadamente ignorara. A vice-procuradora Mitchell levantou-se para fazer a sua declaração inicial. Ela era polida, profissional e absolutamente autoconfiante. Vossa Excelência, começou ele, este caso é sobre responsabilidade. Embora a Ré tenha ganhado centenas de milhões de dólares com sua carreira musical internacional, ela supostamente optou por fugir de suas obrigações fiscais por meio de um sistema elaborado envolvendo várias jurisdições e empresas de fachada. Mitchell descreveu o caso da acusação com precisão militar. Ele descreveu as alegações de Shakira de ser residente das Bahamas, o tempo real que ela passou na Espanha e as complexas estruturas financeiras que teriam sido usadas para minimizar a responsabilidade fiscal. Era uma narrativa cativante apoiada por provas documentais aparentemente esmagadoras. O réu pode ter um talento especial para escrever canções cativantes, continuou Mitchell, mas seu talento para o entretenimento não desculpa a violação intencional do Código Tributário Federal. As provas demonstrarão que o arguido esteve envolvido num plano deliberado para fugir aos impostos e deve ser responsabilizado como qualquer outro cidadão. Enquanto Mitchell falava, o juiz Harrison acenou concordando. Este era exatamente o tipo de caso que ele gostava: fatos claros, culpa óbvia e um réu que obviamente pensava que seu status de celebridade o protegeria das consequências. Ele olhou para Shakira e esperava ver nos faróis a típica expressão de veado de uma celebridade que enfrenta crimes graves. Em vez disso, ele ficou surpreso ao ver Shakira tomando notas detalhadas e sua caneta se movendo rapidamente em um bloco de notas. Ele parecia ter lidado com todos os pontos do raciocínio da acusação com a atenção concentrada e bem, por um advogado. Mas isso era impossível, pensou Harrison. Era uma estrela pop, não um advogado. Quando Mitchell terminou a sua declaração inicial, o juiz Harrison virou-se para a mesa de defesa. Senhor Shen, a defesa deseja fazer uma declaração inicial? Shen levantou-se lentamente, o mesmo sorriso confiante pelos cantos da boca. Sim, Vossa Excelência. Mas primeiro pergunto-me se o tribunal me permitiria uma breve questão processual. As sobrancelhas de Harrison subiram ligeiramente. Normalmente, as questões processuais eram tratadas antes das declarações iniciais, mas ele assentiu. Vá em frente, conselheiro. Meritíssimo, a minha cliente manifestou o desejo de se representar neste processo, e eu apenas exerci funções consultivas. A sala de audiências irrompeu em sussurros. A representação em prosa, ou seja, defender-se sem advogado, era quase desconhecida em casos federais complexos. Foi legal, mas foi amplamente considerado suicídio profissional. A expressão de Harrison mudou de diversão para confusão. Senhor Shen, Harrison disse lentamente, tenho certeza de que você aconselhou seu cliente que a autorrepresentação em um caso criminal federal não recomendado. Especialmente num caso que envolve um direito fiscal internacional complexo. Shen assentiu. De fato, dei este conselho, meritíssimo. No entanto, o meu cliente é bastante persistente. Ela acredita que é excepcionalmente qualificada para lidar com suas próprias defesas. Harrison olhou diretamente para Shakira pela primeira vez. Dona Shakira, sim? Entende que tem direito à representação legal competente? E que é extremamente arriscado representar-se em processos penais federais? Shakira ficou ali graciosamente, sua postura perfeita, sua voz clara e confiante.
O vejo, meritíssimo. E compreendo a preocupação do tribunal. Mas penso que estou muito bem posicionado para representar os meus próprios interesses nesta matéria. Harrison não conseguiu evitar. Um sorriso condescendente espalhou-se pelo rosto. Senhora Shakira, tenho certeza que você é muito talentosa em o que quer que você faça. Mas o direito penal federal não é um concurso de popularidade ou um concurso de talentos. Trata-se de um assunto sério que exige um conhecimento jurídico sério. As palavras paravam no ar como um desafio. Vários membros da galeria moveram-se desconfortavelmente em seus assentos. O tom de Harrison tinha sido inequivocamente desdenhoso, quase insultuoso. A reação de Shakira foi comedida e profissional. Meritíssimo, compreendo as suas preocupações e partilho o seu compromisso com a seriedade deste processo. Penso que as minhas qualificações se tornarão evidentes com o tempo. O sorriso de Harrison alargou-se. As suas qualificações? Senhora Shakira, com todo o respeito, que qualificações você poderia trazer à mesa para se representar em um caso tributário federal complexo? Você é um cantor, não um advogado. Este era o momento que mudaria tudo. Shakira pegou sua pasta e puxou um documento. Aproximou-se do banco das testemunhas com o passo confiante de alguém que ali pertencia e entregou o documento ao secretário do tribunal, que o entregou ao juiz Harrison. Sua honra, disse Shakira com nova autoridade, acredito que este documento responda à sua pergunta sobre minhas qualificações. Harrison olhou para o documento em suas mãos. Ao ler, sua expressão começou a mudar. O sorriso condescendente desvaneceu-se no início e foi substituído pela confusão. Em seguida, a confusão deu lugar à surpresa. E, finalmente, a surpresa se transformou em algo como choque. O documento foi um diploma da Universidade Externado de Colômbia, uma das mais prestigiadas faculdades de Direito da América Latina. Mas não foi um diploma qualquer, mas um juris doutor, que foi concedido suma laude a Shakira Isabel Mebarak Ripoll, especializada em Direito Fiscal Internacional. Houve silêncio na sala de audiências enquanto Harrison lia o documento repetidamente. A data do diploma mostrou que Shakira havia concluído seu curso de Direito durante uma suposta pausa de sua carreira musical em 2019, uma pausa que todos presumiram ser apenas mais uma pausa de celebridades. Mas havia mais. O diploma era acompanhado de um certificado que atestava que Shakira havia passado no exame de ordem colombiano com a maior pontuação da última década. E por trás dela está uma carta do reitor da Universidade do Externado, na qual ele descreve a tese de doutorado de Shakira sobre conflitos jurisdicionais no direito tributário internacional, uma análise comparativa dos marcos europeu e latino-americano. O rosto de Harrison tinha ficado bastante branco. O orgulhoso e condescendente juiz, que se dispunha a dar lições a uma estrela pop sobre as complexidades da justiça, olhava agora para referências mais impressionantes do que as de muitos dos advogados que compareceram na sua sala de audiências. Mas Shakira ainda não tinha terminado. Vossa Excelência, continuou, devo mencionar também que, durante meu tempo na Universidade Externado, tive o privilégio de estudar com a professora Carmen Rodrigues, que literalmente escreveu o livro didático sobre conformidade fiscal internacional citado na decisão da Suprema Corte no caso Bolívar Corp v. Comissioner. O nome de Carmen Rodrigues causou visível comoção no Ministério Público. Rodrigues era uma lenda no direito tributário internacional, e seu trabalho foi citado por tribunais de todo o mundo. Para Shakira, estudar com ela pessoalmente foi como uma estudante de medicina que afirma ter estudado com Jonas Salk. A advogada assistente Mitchell sussurrou desesperadamente para a colega, mas Shakira continuou a falar. Além disso, meritíssimo, enquanto eu estava construindo minha carreira musical, trabalhei como consultor para várias empresas fiscais internacionais. Ajudei as empresas multinacionais a navegar no quadro regulamentar exato em causa neste caso. Ele voltou para dentro de sua pasta e puxou outra pasta. Estas são cartas de recomendação dos sócios seniores da Baker McKenzie, Clifford Chance e Sullivan e Cromwell, que demonstram minha experiência em direito tributário internacional. Os nomes que ele borrou eram um monte rusmor dos escritórios de advocacia internacionais. Não foram endossos acidentais, mas aprovações das instituições jurídicas mais prestigiadas do mundo que confirmaram sua experiência. O juiz Harrison ficou sem palavras. Nos 23 anos em que esteve no banco, nunca tinha experimentado nada parecido. O astro pop, a quem ele havia zombado e humilhado de bom grado, era mais qualificado em direito tributário internacional do que a maioria dos advogados antes dele. Além disso, continuou Shakira, sua confiança crescia a cada revelação. Publiquei 3 artigos revisados por pares na International Tax Review, incluindo um que foi explicitamente citado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia em sua decisão no caso Santander AG no ano passado. Mitchell estava agora freneticamente digitando em seu laptop, obviamente tentando verificar essas alegações em tempo real. Sua confiança evaporava a cada nova revelação.
Vossa Excelência, disse Shakira, também fui consultada pelo governo colombiano sobre a reforma da política tributária, especialmente no que diz respeito ao tratamento de artistas e atletas internacionais. Desde então, a estrutura que ajudei a desenvolver foi adotada por 12 outros países da América Latina. A sala de audiências estava em choque. Não só era uma celebridade licenciada em Direito, como era uma verdadeira especialista no próprio campo do direito que era central para o seu caso. O juiz Harrison finalmente encontrou sua voz. Senhora Madame Mebarak Ripoll, disse ele, usando seu nome civil com renovado respeito, essas cartas de credibilidade são impressionantes. Mas eu tenho que perguntar a você, por que você não começou com essa informação? O sorriso de Shakira era leve, mas significativo. Meritíssimo, acho que é sempre melhor deixar as ações falarem mais alto do que as referências. Eu estava disposto a provar meu conhecimento jurídico através da minha profissão jurídica, em vez de apenas afirmá-lo. Harrison percebeu que tinha caído diretamente em uma armadilha que havia criado para si mesmo. Suas suposições e preconceitos o levaram a se humilhar diante de um tribunal lotado. As câmaras de vídeo que registaram o processo tinham captado cada momento do seu tratamento condescendente por alguém que, ao que parece, era muito mais qualificado do que lhe tinha dado crédito. Vossa honra, continuou Shakira, se o tribunal estiver satisfeito com as minhas qualificações, gostaria de abordar algumas questões fundamentais com o caso da acusação. Harrison assentiu fracamente. Vá em frente, conselheiro. Ou seja, senhora deputada Mebarak Ripoll. O que aconteceu a seguir foi diferente de tudo que o Tribunal Federal de Miami já tinha visto antes. Shakira dissecou o caso da acusação com precisão cirúrgica, demonstrando um domínio do direito fiscal internacional que deixou todos na sala de audiências completamente atordoados. Meritíssimo, começou ele, todo o caso da acusação se baseia em um equívoco fundamental do tratado para evitar a dupla tributação entre a Espanha e as Bahamas, em particular o artigo 4, que trata da determinação da residência fiscal. Foi colocado num cavalete de apresentação que tinha sido preparado para a acusação. Posso, Vossa Honra? Harrison, ainda abalado com suas revelações, assentiu. Shakira começou a desenhar um diagrama complexo mostrando a relação entre diferentes tratados fiscais internacionais. O Ministério Público argumenta que a minha presença física em Espanha criou uma obrigação fiscal automática. No entanto, não tiveram em conta a aplicação do modelo de convenção fiscal da OCDE, em especial, as regras de desempate previstas no N-2 do artigo 4 graus. Ele falou com a fluência de alguém que passou anos estudando esses mesmos assuntos. De acordo com a estrutura da OCDE, que tanto a Espanha quanto as Bahamas adotaram, a residência fiscal é determinada não apenas pela presença física, mas também pelo centro de interesses vitais. Mitchell furiosamente tomou notas e tentou seguir o raciocínio de Shakira. Ficou claro que ele estava lutando para acompanhar a complexidade jurídica. Além disso, continuou Shakira, o Ministério Público ignorou a Convenção de Barcelona de 2019, que trata especificamente do tratamento fiscal de artistas internacionais. O artigo 12 graus da Convenção precisa claramente que o domicílio fiscal é determinado em função do lugar do estabelecimento estável do contribuinte e não da sua presença temporária. Dirigiu-se diretamente ao Ministério Público. Em sua declaração inicial, a Sra. Mitchell citou o processo de Martínez contra a autoridade fiscal espanhola como um precedente para seu argumento de residência. No entanto, este caso foi decidido antes da entrada em vigor da Convenção de Barcelona. Acima de tudo, foi um homem de negócios, não um artista internacional, que está sujeito às disposições especiais da Convenção. A cor desapareceu do rosto de Mitchell. Percebeu que o seu caso supostamente secreto tinha sido construído com base em fundamentos jurídicos ultrapassados. Shakira ainda não tinha terminado. Meritíssimo, gostaria de chamar a atenção da Corte para o conceito de substância econômica, conforme definido no Acordo de Troca de Informações Fiscais de 2020 entre os EUA e as Bahamas. A acusação alega que a minha residência nas Bahamas foi um engano criado exclusivamente para fins fiscais. No entanto, eles não forneceram nenhuma evidência de que minha residência nas Bahamas carece de substância econômica. Pegou na pasta e sacou outro conjunto de documentos. Estes são registros imobiliários que mostram que comprei uma propriedade de 47 milhões de dólares em Nassau em 2017 que tem servido como minha residência principal desde então. Estes são registros de emprego que mostram que eu emprego 12 funcionários em tempo integral nas Bahamas. Estes são documentos de registro comercial que mostram que 3 das minhas empresas estão constituídas nas Bahamas e têm atividades comerciais substanciais lá. O juiz Harrison examinou os documentos com crescente espanto. Este não foi apenas um argumento jurídico, foi um caso magistralmente elaborado que destruiu a teoria da acusação. Mas a coisa mais importante, sua honra, continuou Shakira,
é que a acusação entendeu fundamentalmente mal a essência do meu trabalho. Parecem pensar que, por ter dado concertos em Espanha, trabalhei em Espanha para efeitos fiscais. No entanto, nos termos do direito fiscal internacional, em especial das disposições do instrumento multilateral que alteram as convenções fiscais existentes, o tratamento fiscal dos artistas está sujeito a regras específicas. Dirigiu-se a um livro de direito que se encontrava na secretária do repórter do tribunal e virou-se para uma página marcada. O artigo 17 graus do modelo de convenção fiscal da OCDE, que regula a tributação dos artistas e dos desportistas, prevê expressamente que os rendimentos provenientes de espetáculos podem ser tributados no país onde se realiza o espetáculo, mas que tal não determina a residência do artista-intérprete ou executante. A distinção foi crucial, e todos na sala de audiências puderam ver que Mitchell não tinha previsto este argumento. Por outras palavras, explicou Shakira, o facto de eu ter dado concertos em Espanha pode estabelecer uma obrigação fiscal espanhola sobre os rendimentos dessas apresentações específicas, mas não estabelece nem pode estabelecer residência espanhola para o meu rendimento mundial. Ele fez uma pausa para deixar o assunto entrar. Toda a acusação se baseia na falsa premissa de que a minha presença em Espanha estabeleceu uma residência fiscal espanhola para o processo. De acordo com o direito fiscal internacional, isso é simplesmente errado. O juiz Harrison rabiscou notas descontroladamente. Em todos os anos em que trabalhou na sala de audiências, nunca tinha visto um raciocínio jurídico tão sofisticado por parte de um arguido. Mas Shakira tinha guardado o melhor para o fim. Meritíssimo, há mais um problema que gostaria de abordar. O Ministério Público acusou-me de participar num plano de evasão fiscal. No entanto, não apresentaram qualquer prova da intenção de o contornar. Na verdade, as evidências mostram o contrário. Apresentou outro documento. Esta é uma carta dos meus consultores fiscais às autoridades fiscais espanholas, datada de 15 de janeiro de 2018, solicitando formalmente aconselhamento sobre as minhas obrigações fiscais como artista internacional residente nas Bahamas. As autoridades espanholas nunca responderam a este pedido. Houve silêncio morto na sala de audiências. Era uma bomba que ninguém tinha visto chegar. Trata-se de uma segunda carta datada de 3 de junho de 2018, na qual volto a pedir esclarecimentos sobre a minha situação fiscal. Mais uma vez, não houve resposta das autoridades espanholas. A voz de Shakira ficou mais forte. Meritíssimo, estas cartas mostram que, longe de fugir aos impostos, procurou ativamente aconselhamento junto das autoridades fiscais espanholas para garantir o cumprimento de todas as leis aplicáveis. A falta de resposta a estes pedidos não pode agora ser utilizada como prova de evasão fiscal da minha parte. O vice-procurador Mitchell parecia querer desaparecer no chão. A suposta concha desmoronou diante de seus olhos. Além disso, continuou Shakira, tenho documentos que mostram que entrei com declarações de proteção fiscal em Espanha durante os anos em questão até que a minha situação fiscal seja esclarecida. Estas declarações foram apresentadas precisamente para evitar qualquer aparência de evasão. Entregou as declarações de proteção ao funcionário judicial. Meritíssimo, estes documentos mostram que não só não fugi aos impostos, como tomei medidas extraordinárias para assegurar o cumprimento das leis fiscais potencialmente aplicáveis, mesmo quando essas leis não eram claras. O juiz Harrison analisou as declarações de proteção com evidente espanto. As declarações de proteção foram uma estratégia fiscal progressiva utilizada por contribuintes experientes para proteger os seus direitos, ao mesmo tempo que tentavam esclarecer questões jurídicas complexas. O fato de Shakira tê-lo introduzido mostrou um nível de sofisticação financeira muito além do que qualquer um esperava. Vossa Excelência, disse Shakira, com base nesses fatos, exijo que todas as acusações sejam retiradas. O Ministério Público não conseguiu provar que eu era contribuinte em Espanha, não provou qualquer intenção de evasão fiscal e não respondeu às amplas provas que demonstram que fiz um esforço de boa-fé para cumprir todas as leis fiscais aplicáveis. O pedido de demissão voou para o ar como um raio. O juiz Harrison olhou Shakira para a equipe de acusação e vice-versa. Em 30 anos de experiência jurídica, nunca vi uma inversão tão completa do destino num tribunal. O vice-procurador Mitchell subiu lentamente. Meritíssimo, o Ministério Público pede uma pequena pausa para rever estes novos desenvolvimentos. Harrison assentiu. O tribunal entra em recesso por 30 minutos. Quando a sala de audiência se esvaziou, o zumbido da conversa foi ensurdecedor. Os repórteres ligaram freneticamente para seus editores, e analistas jurídicos tentaram processar o que eles tinham acabado de experimentar. E o juiz Harrison sentou-se sozinho no banco, olhando para a pilha de documentos que acabara de destruir o que todos pensavam ser um caso aberto e encerrado. Quando o tribunal voltou a reunir-se, o comportamento de Mitchell tinha mudado completamente. O confiante procurador que tinha feito a declaração inicial tinha desaparecido e foi substituído por alguém que aparentemente tinha sido atropelado por um comboio de mercadorias legal.
Sua honra, disse Mitchell em voz baixa, depois de considerar os argumentos da defesa e os documentos de apoio, os Estados Unidos respeitosamente procedem à retirada de todas as acusações contra o réu. A sala de audiências enlouqueceu. Os espectadores ofegavam, os repórteres gritavam perguntas e as câmaras piscavam enquanto todos tentavam capturar o momento. O juiz Harrison repetidamente bateu no martelo e tentou restaurar a ordem. Movimento concedido, disse Harrison, e sua voz mal era audível no caos. Todas as acusações contra o réu são rejeitadas com prejuízo. Mas a história ainda não tinha terminado. Quando a sala de audiências começou a esvaziar-se, o juiz Harrison gritou: Senhora Mebarak Ripoll, posso vê-la na sala de audiências por um momento? 5 minutos depois, na privacidade de seu escritório, o juiz Harrison confrontou Shakira do outro lado de sua mesa. O juiz arrogante que a tinha provocado poucas horas antes tinha desaparecido e sido substituído por um homem humilde que viu claramente a extensão do seu erro. Senhorita Mebarak Ripoll, começou Harrison, devo-lhe um pedido de desculpas. O meu comportamento hoje em tribunal foi inadequado e pouco profissional. Eu fiz suposições sobre suas habilidades com base em sua profissão, e eu estava errado. Shakira acenou com a cabeça amigável. Meritíssimo, agradeço as suas desculpas. Todos nós fazemos suposições às vezes. Harrison balançou a cabeça. Não, foi mais do que isso. Fui condescendente e desdenhoso, e o senhor tinha todo o direito de ser ofendido. Seus argumentos jurídicos hoje foram extraordinários, melhores do que muitos que ouvi de advogados experientes. Ele fez uma pausa e lutou com suas próximas palavras. Estou neste curso há mais de 20 anos e nunca fui superado tanto quanto hoje. Não só ganhou o seu caso, como deu a todos os presentes uma masterclass de Direito Fiscal Internacional. Shakira sorriu. Meritíssimo, a lei é um poderoso instrumento de justiça, mas só se for aplicada de forma justa e sem prejuízos. Hoje foi um lembrete disso para todos nós. Harrison assentiu. De fato, foi. E se me é permitido perguntar, o que vão fazer agora? Já pensou em exercer a advocacia a tempo inteiro? Shakira caiu na gargalhada. Meritíssimo, tenho o melhor dos dois mundos. A música permite-me tocar o coração das pessoas e a lei permite-me lutar pela justiça. Não vejo por que não posso continuar a fazer as duas coisas. Quando a notícia dos acontecimentos do dia se espalhou, a comunidade jurídica estava exuberante. A Harvard Law School convidou Shakira para dar uma palestra sobre política fiscal internacional. O governo colombiano ofereceu-lhe um emprego como assessora especial sobre reformas tributárias. E blogs jurídicos em todo o mundo chamaram-lhe uma das mais impressionantes demonstrações judiciais da profissão jurídica nos últimos tempos. Mas talvez o impacto mais significativo tenha sido o próprio juiz Harrison. Esta experiência tinha-o mudado radicalmente. Ele fez uma declaração pública reconhecendo seu comportamento inadequado e anunciando que participaria de um treinamento judicial sobre viés inconsciente e comportamento profissional. O vídeo da audiência tornou-se viral em poucas horas. Vídeos dos argumentos jurídicos de Shakira foram compartilhados milhões de vezes nas redes sociais. A hashtag Cardinal Shakira subjudice tendência em todo o mundo durante 3 dias. Juristas chamaram de ponto de virada na luta contra o preconceito profissional. Mas, para Shakira, a verdadeira vitória não estava em ganhar o caso, mas na mensagem que ela enviou ao mundo. Numa época em que as pessoas são rápidas a julgar os outros com base na sua aparência, profissão ou antecedentes, isso forneceu um poderoso lembrete de que a inteligência vem de muitas formas e muitas vezes está escondida atrás das pessoas que pensamos conhecer. 3 meses depois, o juiz Harrison anunciou sua renúncia ao cargo. No seu discurso de despedida, falou da importância de abordar cada caso e cada pessoa com uma mente aberta. Aprendi mais sobre a lei e sobre mim mesmo em uma manhã com Shakira Mebarak Ripoll do que em 20 anos no tribunal, disse ele. Quanto a Shakira, regressou à sua dupla carreira com um novo objetivo. Seu próximo álbum, Legal Mid, apresentou uma música chamada Niver Judes, que se tornou um hino para qualquer um que já foi subestimado por ser quem eles eram ou o que eles faziam para viver. O caso Estados Unidos v. Shakira Isabel Mebarak Ripoll tornou-se leitura obrigatória nas faculdades de direito de todo o mundo, não por causa de seus precedentes, mas pelo que ensinou sobre os perigos do preconceito e o poder de preparação. E em algum lugar em um tribunal federal em Miami, há uma placa que não estava lá antes. Ele diz: o judiciário é cego, mas os juízes devem manter os olhos abertos. É um lembrete de que, na busca da justiça, as suposições podem ser inimigas da verdade e a sabedoria pode vir das fontes mais inesperadas. O dia em que Shakira formou um juiz federal foi mais do que apenas uma vitória legal. Tornou-se uma lição para todos sobre a importância de nunca subestimar os outros e estar sempre disposto a aprender algo novo. Porque às vezes a pessoa que você acha que sabe tudo sobre pode ser a pessoa mais inteligente da sala.